Pessoal, vou começar a montar aqui as minhas estruturas, né? E uma coisa interessante que a linguagem C é chamada uma linguagem estruturada, mas que as pessoas têm um pouco de preguiça de fazer estrutura. Acho que programação estruturada é if, é for, é while, mas não usam quase estruturas. Então vou fazer aqui algumas estruturas e sugerir que vocês passem a usar estruturas na programação de vocês, que ela fica bem mais interessante. Então eu vou criar aqui círculo, tá? Um círculo é um representado aqui no nosso processo de abstração por um double, que é o raio, tá? E essa estrutura se chama círculo. Aí eu vou fazer operações em cima dos dados, porque em essência nós temos dados e nós temos operações em cima dos dados. Vou colocar aqui double, vou chamar de área. Área do que? Área do círculo, né? Área do círculo. Recebendo um círculo X. E qual que é a área do círculo? Return π. Tem π assim? Será que é só colocar π? Vezes o raio ao quadrado. E R ao quadrado é a área do círculo. Só estou em dúvida com esse π aqui. Aí agora me pegou. Será que tem esse π? O mf.π. Agora estou um pouquinho em dúvida. Deixa eu criar aqui um círculo x, ponto raio igual a 1 metro, printf, porcentagem lf, 2 casas, 3 casas, a área de x, tá? Então, o main tende a ficar pequeno, eu gosto de programa com main pequeno. Vou calcular a área do círculo, ele vai me dizer, não tem π, deixa eu ver como é que eu pego π. Eu dei uma pesquisada rápida, tá? Eu dei uma pesquisada rápida e a forma mais tradicional de você usar o π é colocar um define π. Tá? Aqui π está com precisão bem superior a float, deve ser uma precisão de double, tá? Então vamos ver aqui se vai funcionar. A área do círculo. Então nós temos a área do círculo. Aí, deu certinho. Se o raio é 2, vai dar 4, 3, 12. Isso aí. Então a gente tem o círculo. E a gente tem a área do círculo, tá? A gente tem o... Como é que chama aquela voltinha? Não, o diâmetro. Como é que chama? O comprimento. É o comprimento da circunferência, né? Então, comprimento, vamos chamar de perímetro, vamos chamar de circunferência. Circunferência de um círculo X vai ser turn 2 vezes π, comprimento da circunferência, vezes o raio, x ponto raio. Então esse é o comprimento da circunferência. Até aqui nada demais. Você tem o círculo, você tem a área do círculo, você tem a circunferência, tá? Circunferência, posso colocar aqui 2πr, né? 2πrs, tá? 2 vezes π vezes r, se eu colocar 0,5 vai dar π. Vamos ver. 3,1, 3,14, tá? Então nós temos o comprimento da circunferência.
que a gente pode fazer de mais interessante? Tá? A gente pode fazer de mais interessante. A gente pode ter um conceito um pouquinho mais elaborado, que é um conceito de cilindro. Tá? O conceito de cilindro é um conceito um pouquinho mais elaborado. Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu só um segundinho para a gente falar desse conceito. Então, a gente tem o conceito de cilindro. Só para lembrar, o que é um cilindro? Um cilindro é uma base que é um círculo, né? Cilindro é uma base que é um círculo. E você tem uma determinada altura do cilindro. Tá? Então, um cilindro é composto por um círculo embaixo, um cilindro, um círculo em cima, né? Então, e ele é conectado aqui, então tem vários, ele é um sólido, né? É um sólido que pega toda essa região aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é um cilindro. Então, o que é um cilindro? O cilindro tem uma base que é um círculo, né? Então, tem a base e tem a altura. Então, tem a altura H. Então, tem esses dois elementos do círculo. Eu já volto aqui no círculo, no cilindro, tá? A gente já vê em mais detalhes o que é esse cilindro. Mas o cilindro é composto por uma base e por uma altura. Então, vamos ver como é que a gente vai modelar aqui o nosso cilindro. Então, vou colocar aqui, posso colocar aqui em cima mesmo. Type def, eu gosto de colocar assim, struct cilindro, o struct se chama cilindro, o type def se chama cilindro também, tá? E o que nós temos? Nós temos um círculo, que é a base, e nós temos uma altura h, tá? Isso é um cilindro. O cilindro é composto por uma base, que é um círculo, e por uma altura, tá? Então tem a área, tem a circunferência, tem aqui o nosso cilindro. Aí eu gostaria de calcular o volume do cilindro, tá? O volume do cilindro eu posso chamar de x. Então eu quero calcular o volume do cilindro. E voltando aqui ao nosso desenho, como é que eu calculo o volume? O volume é a área da base vezes a altura, tá? Se eu pegar essa área aqui, que é a base, e multiplicar, se eu fizer a área da base, e multiplicar a área da base vezes a altura, eu tenho o volume. Isso aqui seria o nosso volume, tá? O volume é a área da base vezes a altura. Essa é a definição de volume do cilindro. Então vamos lá. Qual que é a área da base? A área da base, eu tenho meu cilindro X. Dentro do meu cilindro X, eu tenho uma base. E dentro da base, eu tenho um raio. Eu tenho que fazer πr ao quadrado. Opa, mas espera um pouquinho, eu já fiz o πr ao quadrado. Tem que fazer de novo? Não. Eu vou calcular return a área do círculo, tá? Área do círculo. Quem que é o círculo? O círculo é esse aqui, x.base, tá? Porque dentro do meu cilindro, dentro da minha estrutura cilíndrica, eu tenho o campo base. Então eu tenho o volume vezes a altura, x.h. Tá? Então eu calculo a área da base vezes a altura. Eu já tenho a função que calcula a área da base. Então criei o meu cilindro. Então eu vou fazer aqui. Vamos pegar aqui, vou criar o meu cilindro. Cilindro C, tá?
A base do meu cilindro é o x. A altura do meu cilindro é 1. Tá? Então vou colocar aqui πr ao quadrado vezes h, que é 1, e vou calcular aqui o volume do meu cilindro. O volume do meu cilindro. Quanto que é o volume? O volume é π, porque a altura é 1, o raio é 1, πr ao quadrado, π vezes 1 ao quadrado dá π, vezes a altura é para dar um volume π. O volume deu π. Tá? Se o raio for 2, aí vai ser... Aí já vai, multiplica 2 ao quadrado dá 4, vezes π dá 12. Se a altura for 2, vai para 24, 25. Tá? O importante é que ele calcula aqui corretamente o volume do cilindro. Tá? Então, eu tenho o meu registro e acesso x ponto base e x ponto altura. Aí, eu vou criar, agora, eu vou criar a área do meu cilindro. Tá? Vamos calcular a área de um cilindro. Como é que eu calculo a área? A área externa do cilindro, né? Eu vou ter o meu cilindro aqui. Tá? Então, eu vou ter a área da base e a área do topo. Então, vai ser 2 vezes a área, 2 vezes a área da base, né? 2 vezes a área da base, que seria a parte inferior do cilindro, e a parte superior do cilindro, 2 vezes a área da base. E aí, essa parte aqui do cilindro eu tenho que mais ou menos que descascar, como se eu fizesse um corte no meu cilindro aqui, né? Eu faço um corte no meu cilindro, como se fosse uma toalha de papel, um papel higiênico que eu vou ter que descascar. E eu vou ter que tirar aqui uma volta, tá? Então, tem que tirar aqui uma volta, vou descascando o meu cilindro, vou abrindo essa parte aqui e eu vou ter o quê? Eu vou ter o comprimento da circunferência vezes a altura, tá? Se eu pegar essa parte aqui e linearizar, aqui, na parte de baixo eu vou ter o comprimento, que é 2πr, e aqui eu vou ter h, tá? Então eu vou ter 2πr, se eu fizer essa linearização. Aqui eu vou pegar a minha circunferência e abrir, tá? A hora que eu abrir a minha circunferência vai ser 2πr vezes h. Isso é a área do cilindro. Então vamos lá, só fazer a fórmula. Então, double área, vou colocar uma área do cilindro, tá? Vai receber um cilindro X, pode ser. Aí eu vou dar um return 2 vezes a área do círculo. Aqui ficou meio repetido, né? Mas ó, aqui é a área do círculo. Que círculo? X ponto base. Mais o comprimento, tá? O comprimento da circunferência. Então vamos lá, mais o comprimento da circunferência, x ponto base, vezes h. Essa aqui é a área do cilindro. Tá? 2 vezes a área da base, mais a circunferência vezes a altura. É a formulazinha que a gente tem. Então aqui, ao invés de calcular o volume, eu vou calcular a área do cilindro. Vamos ver quanto que vai dar. H is undeclared. Tá, não é H. É o cilindro.h. Vamos lá. 50. Vamos pegar altura igual a 1. Raio igual a 1. Então a área da base é π. Mais π. Π mais π. Mais 2π vai dar 4π. Então π é a área da base. Π é a outra área da base. O comprimento é 2π. Vezes a altura que é 1.
vai me dar 12,56, vai me dar 4π. Tá? Então, isso aqui é a área do cilindro. Então, agora que a gente calculou essas informações, eu vou criar uma estrutura que é um elefante. Por quê? Para brincar. Mas a gente está fazendo a modelagem. O que é um elefante? Um elefante. Deixa eu só ajustar aqui. Tamanho. O que é o meu elefante? O meu elefante vai ser 4 patas. Mas isso não é exatamente um elefante. Não é exatamente um elefante. A gente passa por um processo de abstração. Tá? A gente abstrai do elefante aquilo que você quer que esteja dentro do programa. Então, um elefante é composto por 4 patas. Cada pata é um cilindro. Tá? Então, um elefante é composto por 4 patas. O corpo do elefante é um cilindro um pouquinho maior. E a tromba do elefante é um outro cilindro. Então, a gente tem... Isso aqui é um elefante. Um elefante é composto por 4 patas, um corpo e uma tromba. Faltou o rabo. O rabo não vai entrar no processo de abstração, o rabo fica de fora. Então, isso aqui é um elefante. Tá? Podia dizer que um elefante é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros. Um elefante é composto por 6 cilindros. Então, vamos montar nosso elefante. Vamos criar o nosso elefante aqui. Então, vamos modelar aqui o nosso registro elefante. Como eu falei, não é um elefante. É uma abstração de um elefante. Então, vamos fazer aqui a nossa... Tá aí, vamos lá. Typedef struct elefante, tá? A estrutura se chama elefante. O typedef se chama elefante. E o que é o elefante? O elefante tem no formato cilindro, tem 4 patas, né? O elefante tem 4 patas, do tipo cilindro. Eu até fazer uma esfera. A cabeça do elefante poderia ser uma esfera. Mas não vou complicar nosso elefante. Ele vai ter a cabeça, vai ter o corpo, também é um cilindro. E do tipo cilindro, a tromba também é um cilindro. Tá? Então, são um elefante. No meu processo de abstração, ficou reduzido a 6 pedaços. Tá? Poderia fazer um elefante mais elaborado. Mas no meu processo ele ficou aqui composto por 4 patas, um corpo e uma tromba. Então vamos lá, vamos fazer o nosso elefante. Tá aqui, elefante E. Aí eu vou dizer o seguinte: eu tenho aqui o meu cilindro, né? Eu vou fazer E ponto pata 0 recebe. Vou colocar aqui o meu cilindro C. Tá com 1. Tá, então, pata 0 é o cilindro C. Pata 1. Pata 2. E pata 3. Tá? Aí eu vou dizer que o C ponto base recebe 2 e esse vai ser o E ponto corpo recebe C e o C ponto base recebe 0,1 e eu vou dizer que o meu E ponto tromba recebe C.
E aí eu vou poder imprimir o meu elefante. Vou poder visualizar. E aí eu vou poder ver algumas informações interessantes. Vamos rodar isso aqui no debug, né? Só para a gente ver o nosso belo elefante. Cilindro, né? Tá errado aqui. Cilindro. Ok. Vamos ver se está rodando. C.base. Ponto raio, né? C.base. Ponto raio. Tem que acessar os campos. Vamos ver aqui. E.tromba, né? Do elefante. E rodou. Tá? Agora eu vou rodar no modo debug. Vou dar aqui um start. E aqui vai aparecer, aqui do lado vai aparecer o nosso elefante, ó. Tem uma pata, raio 1, altura 1. Tem uma base, raio 1. Quer dizer, pata, são 4, né? 2, 3, 4. Aí tem o corpo, que é raio 2. E tem a tromba, que é raio 0.1, altura 1. Então tá aqui o nosso elefante. O que seria interessante? Seria interessante para a gente aqui no nosso contexto calcular o volume do elefante. Vou colocar aqui double. Volume do elefante, que vai receber um elefante e aí eu tenho que dar um return. O volume de e.pata 0 mais, então vamos fazer aqui volume da pata 0, volume da pata 1, volume da pata 2, volume da pata 3, volume da tromba. Eu estou acessando os campos do meu elefante e o volume do corpo. Esse é o volume do elefante. O volume da pata 0, 1, 2, 3, mais o volume da tromba, mais o volume do corpo. Vamos calcular o volume do elefante e. Então ele vai executar. Sempre dá um errinho, né? Faltou aqui o. Nunca funciona de primeira. Agora vai ali o volume do nosso elefante, tá? 25.164. Esse é o volume do elefante. Calculei o volume da primeira pata, da segunda pata e assim sucessivamente. Eu posso calcular a área do elefante, também double área do elefante. Elefante E. O que eu tenho que calcular? Return área do cilindro, né? E.pata 0. Vamos ver se ele. Vou colocar aqui a área do elefante agora. Tá, então, a área da pata 0 é muito semelhante ao anterior, só que eu tenho que trocar, ao invés de calcular os volumes, eu tenho que calcular a área do primeiro cilindro, a área do segundo cilindro, da segunda pata, terceira pata, quarta pata, da tromba e do corpo. Aí eu vou ter a área do elefante. Então tem a área do elefante aqui que é composto por. Poderia ter imprime elefante. Tá? Como é que seria o imprime elefante? Vamos fazer. Double. Imprime. Que é void, né? Print. Elefante que recebe um elefante. E aí vamos lá. Printf. Pata 0.
Aí vai ter... O que o elefante tem na pata? Tem um base. Coloca aqui. Raio. Igual porcentagem. Imprimir cada um dos cilindros, né? Mas acho que eu não vou fazer essa impressão aqui. Não precisa, não faz muito sentido imprimir o elefante. Mas dá para calcular coisas em cima do elefante. Então dá para calcular a área do elefante. O que é interessante? Interessante é eu saber que o elefante possui uma pata 0. A pata 0 é um cilindro, possui uma base. E a base possui um raio. Eu posso acessar essa variável e colocar o valor 5. Tá? O elefante possui um corpo, que é um cilindro, o corpo possui uma altura, e essa aqui pode receber 6. Então eu posso acessar os campos, eu posso dar scanf, eu posso dar printf nesses campos, são variáveis que elas estão ficando agrupadas. Agora aumentou, nosso elefante está com mais área. Por quê? Porque uma pata está maior que as outras. É um elefante manco. Uma pata gorda. Está com elefantíase na pata. Aqui. Está bem com o raio bem maior. Legal. Então a gente pode mexer com dados complexos. Tá? Só lembrando aqui. Então deixa eu só fazer uma revisão rápida. Que o nosso elefante ele é composto por 5 cilindros. Então tá aqui o nosso elefante, né? O nosso elefante é composto por 5 cilindros, então tem... Vamos colocar aqui. O elefante é uma estrutura que tem um vetor de cilindros chamado pata, 4 cilindros. Tem o corpo, que é um cilindro, tá? O corpo é um cilindro. E tem a tromba, que é um cilindro. Então, o nosso elefante aqui foi simplificado, ele é representado por 6 cilindros. Então, eu posso acessar e.pata. Só que a pata, esse vetor com 4 posições, cada posição é um cilindro. O cilindro tem uma base e uma altura. Eu posso acessar ponto base, e a base tem um raio, ponto raio. Então eu posso acessar e.pata, ponto base. Então, como eu estava dizendo aqui, eu posso acessar elefante, aí eu acesso a pata, que é um vetor, acesso a posição 0 desse vetor, acesso a base, que é um círculo, e acesso um raio. Eu posso fazer isso aqui, recebe 5. Eu posso dar um scanf, eu posso dar um printf, eu posso acessar essas variáveis. Então, na verdade, um elefante é um conjunto de variáveis, né? Variáveis do tipo cilindro. Vou ter um vetor com 4 cilindros, mais o corpo, mais a tromba, e aqui dentro de cada cilindro eu vou ter a base e a altura, e a base vai ter o raio. Então são vários dados que formam um elefante. Eu posso trabalhar com elefante. Eu posso, se eu quiser, se eu não tiver nada para fazer, eu posso criar uma manada de elefantes. Elefantes, um vetor com 100 elefantes. Eu posso fazer isso, tá? Então, se eu trabalhar com um vetor de elefantes, eu vou ter aqui o elefante é composto por 6 cilindros e eu vou ter um vetor com 100 elefantes. Eu vou ter uma manada de elefantes. Eu vou ter aqui um conjunto do tipo elefante. Aí o elefante é um vetor com 100 posições. Tá? Então posso criar um vetor com 100 elefantes. Vamos ver como é que fica. Se eu criei esse vetor, a posição 0 é um elefante. O elefante tem
uma pata 0, 1, 2, 3. A pata tem uma base, que é um cilindro, e a base tem um raio. Então eu vou acessando aí os elementos dos meus registros e vou fazendo operações interessantes. Eu posso ordenar os elefantes de acordo com o volume, eu posso fazer uma série de operações em cima desses registros. Tá legal? Tá divertido? Vou encerrar por aqui então.